A gente agora vai falar de saúde, porque existem diversas maneiras de perder peso com a ajuda médica. Uma delas é fazendo um jejum intermitente. Já ouviu falar? É passando horas sem comer. E esse assunto ainda é meio polêmico entre os profissionais. Foi uma vida toda tentando perder peso. Renato chegou a pesar 148 quilos. E olha que ele tem 1,70 m de altura. O ano passado, procurou uma nutricionista, começou uma reeducação alimentar e a ficar longos períodos sem comer também. Uns 2 dias eu tive dor de cabeça, depois normalizou e a gente consegue fazer aí 16, já cheguei até a fazer 18 horas de jejum. Para Renato, os jejuns ajudaram a diminuir a compulsão por comida e melhoraram muito a qualidade de vida. Eu dormia em torno de 8, 10 horas por dia e acordava cansado, indisposto. Eu tinha muita apneia, cheguei a fazer exames e parava muito à noite dormindo. E depois que teve essa perda de peso, meu sono hoje eu durmo 6 horas e acordo renovado. É o chamado jejum intermitente, quando alguém come, mas também fica longos períodos sem se alimentar. A nutricionista que orientou os jejuns e a perda de peso de Renato acredita que essa é a melhor forma de emagrecer e de conseguir se manter na linha. Na primeira semana você passa 8 horas sem se alimentar. Na segunda semana você passa 10 horas sem se alimentar, até chegar no intervalo de 16 horas, que é o indicado na literatura, que é onde vai ocorrer a maior parte dos benefícios do jejum intermitente. Então, isso é uma forma eficaz de se introduzir a prática do jejum sem ter reações adversas. Os profissionais que defendem o jejum dizem que ficar um longo período sem comer faz parte da história da humanidade. Segundo eles, nossos ancestrais não tinham comida disponível o ano todo em supermercados e geladeiras para fazer de 3 a 4 refeições por dia. E por causa disso, nosso corpo teria se acostumado a funcionar sem alimento por longos períodos. O médico endocrinologista concorda com restrições. Para ele, o homem evoluiu e o nosso organismo também. E por isso passamos a comer em intervalos mais curtos. O médico lembrou ainda que jejum precisa de acompanhamento profissional e não é para todo mundo. A gente sabe que a alimentação é a coisa mais premente do ser humano. Então, se falta alguma coisa, algo vai acontecer, seja no sistema hormonal, seja no sistema imunológico. Então, precisa ter muito cuidado quando se vai fazer alguma coisa dessa, mesmo porque tem fases da vida que devem ser extremamente preocupantes e essa dieta não deve fazer parte. Aqui no estúdio, para a gente ampliar mais esse assunto, eu vou conversar agora com a nutricionista Alexandra Santos para falar sobre os mitos e as verdades do jejum intermitente. Alexandra, bom dia. Bem-vinda mais uma vez aqui ao Bom Dia Paraíba. Eu queria começar explicando melhor essa fala do médico, o Dr. João Modesto, que ele fala que em alguns momentos da vida, algumas fases, não se deve fazer jejum em hipótese nenhuma. Quais seriam essas situações? Bom dia, Patrícia. O que deve ter cuidado no jejum, nessa prática do jejum intermitente, os grupos especiais, que aí incluem gestantes, certo, tá? Idosos e pacientes que têm a doença diabetes tipo 1, que faz uso contínuo de insulina. Isso, hipótese nenhuma, ficar sem se alimentar. Não é recomendado para esse grupo. Senão a glicemia pode baixar ainda mais, né, Alexandra? A gente está recebendo muitas perguntas aqui. Vou tentar atender a todo mundo, certo? Que está mandando essas perguntas para a gente. A primeira é a da Sonisa, do Jardim Cidade Universitária. Ela quer saber se para o obeso é melhor usar adoçante ou açúcar mascavo na dieta. Para o obeso, o que a gente sempre recomenda é a redução da ingestão calórica ao longo do dia, né? Então, no nosso cálculo do planejamento do cardápio, a gente prioriza que ele faça uma redução do açúcar na sua alimentação. Porque ele vai se adaptando o sabor, o paladar dos alimentos. Certo. É um desafio, sim, mas a gente reduz esse consumo drasticamente, reduzindo o consumo de produtos industrializados, você já consegue. Então, entre o açúcar e o adoçante, a gente libera um pouco do açúcar, que a gente tem uma liberação de consumo diário, porém, o adoçante fica exclusivo para quem é realmente diabético e precisa dessa restrição. Daniele Farias, de Campina Grande, faz jejum intermitente 2 ou 3 vezes por semana. Hoje, ela começou um jejum de 16 horas por 30 dias contínuos. Ela quer saber se pode ser feito isso ou se não dá certo. Esse é o protocolo mais utilizado, que é 16 por 8. Você passa 16 horas sem se alimentar, né, e tem essas 8 horas de janela para fazer as refeições. Não pode ser feito a longo prazo isso, né? Tem que realmente ser um acompanhamento nutricional e não se aplica para todo mundo, porque algumas pessoas se adaptam fácil ao jejum e outras não.
E o que os estudos apontam é que os resultados, eles são semelhantes quando você consegue fazer essa restrição calórica junto com o exercício físico, ter o resultado semelhante para aqueles que praticam o jejum. Então, acaba sendo um sacrifício, muitas vezes, né, para quem não consegue. Desnecessário, né, para muitas pessoas. A pergunta agora da Carla, do Jardim Cidade Universitária, é verdade que acordar e se alimentar apenas muito tempo depois é prejudicial para a saúde? É porque você já conta o jejum das horas de sono, né? E normalmente pela manhã a gente tem necessidade de ingerir algum tipo de energia para garantir, né? Pelo menos 25% das nossas recomendações de ingestão durante o dia são do café da manhã. Aí o que a gente recomenda? Proteína, né? Proteína. Ela já tem comprovadamente esse efeito termogênico, é um nutriente que garante saciedade também. E aí tentar minimizar um pouco, se está pensando em perder peso, a ingestão de carboidrato e priorizar mais proteína. Mais uma de Campina Grande. A Raquel quer saber se o horário que estamos dormindo conta normalmente dentro do horário do jejum. Conta sim, né? Todos os protocolos contam. Porque senão fica difícil. Maria Angélica, do bairro dos Ipês. Toda vez que eu sinto muita fome, eu me entupo de água de coco. Isso pode ser um problema? É tudo em excesso, né? É problema. Um problema. Porque assim, o coco ele é um alimento riquíssimo nutricionalmente falando, mas dá para você amenizar e fazer uma dieta mais variada, né? Ficar só no coco não é interessante. O açúcar da água de coco é um problema? Não. Tranquilo, né? Não. Ronaldo Almeida, do bairro do Valentina, disse que perdeu 26 quilos e ele quer saber se o suco verde, o detox, em jejum, associado à caminhada, faz emagrecer. O suco detox, que muita gente, né, faz uso, requer um cuidado, porque as pessoas acham que vão comer besteira ao longo do dia e o suco detox vai salvar a sua dieta. Não, gente. Tudo deve ser planejado, o cardápio ao longo do dia. E esse suco, que a gente nem gosta de chamar de suco detox, mas o suco verde, contendo fitonutrientes que vão ajudar metabolicamente esse corpo a funcionar melhor, pode ter benefícios, mas não pode exagerar. Esse suco verde, ele tem uma receita específica ou a gente coloca tudo que é verde lá dentro e tá ótimo? Não, normalmente a gente escolhe, né, uma fonte de uma fruta, um suco, acrescenta folhas verdes, né? Algumas pessoas acrescentam gengibre, né? Canela, que já tem alguns efeitos termogênicos. Ivanilda de Esperança, Alexandra, ela diz assim: sou magra, gostaria de ganhar massa muscular, mas tenho que perder a gordura que eu tenho na barriga. E o que eu devo comer e que tipo de exercício é ideal para mim? Musculação, né? Falando de exercício, a musculação é o exercício que tem um ganho de massa muscular adequado, desde que a dieta também esteja com um volume calórico adequado. Pensando em hipertrofia, a gente sempre tem que priorizar o aumento do consumo calórico para gerar um balanço energético positivo. Ou seja, ela tem que comer mais do que gasta para conseguir ter essa hipertrofia. O cuidado é com os tipos de alimentos que ela vai escolher. Existe uma sabedoria popular, minha avó falava muito isso, que quando a gente senta para se alimentar, a gente tem que ter a sensação que a gente não está saciado, entupido, não aguentando mais comer. Isso é verdade? A gente tem que perceber que a gente comeu menos do que a nossa capacidade do estômago, por exemplo? Patrícia, a gente primeiro tem que fazer as refeições devagar, né? Certo. Porque mastigar bem os alimentos é muito importante, porque aí você já começa a mandar mecanismos, né, do controle de fome e saciedade, que a gente tem hormônios específicos para isso. E aí a gente recebe o comando de que já está saciado. Quando a gente come muito rápido, a gente acaba ingerindo mais do que devia. E aí fica com essa sensação de desconforto. E o peso na consciência depois. É quase isso, mas a sabedoria popular não alcança toda essa sabedoria, mas a ideia é essa. Uma última pergunta aqui que eu acho muito interessante para a gente encerrar. Aliás, chegaram duas, vou tentar fazê-las. A Natália de João Pessoa diz: toma remédio para emagrecer, passa o dia todo sem comer por causa desse remédio. Ela quer saber se isso pode causar outros problemas de saúde. Sim, primeiro tem que observar, né, a recomendação, se isso foi passado pelo médico, né? Com certeza ele não deve ter recomendado que ela ficasse o dia inteiro sem se alimentar, né? Então precisa identificar por que ela está com essa inapetência tão constante. Não é saudável. Tem que tomar muito cuidado, tem que ter né? cuidado. E olha que interessante, o Roberto, do bairro dos Bancários, pergunta: antes diziam que tinha que comer de 3 em 3 horas para o metabolismo não baixar. Qual é a lógica de ficar então tanto tempo sem comer? Preste atenção, eu não estou estimulando a prática do jejum, tá? E aí,
a gente precisa identificar qual é a rotina do indivíduo para poder ver qual o horário que melhor se encaixa a refeição. Comer de 3 horas não vai acelerar o metabolismo, não. É uma das estratégias que a gente tem para colocar a quantidade ou a necessidade de energia diária do paciente ao longo do dia, certo? Mas se ele não consegue fazer de 3 em 3 horas, a gente fraciona, coloca 4, 5 refeições por dia, a gente adapta. Por isso que é importante a orientação do nutricionista. Esse jejum intermitente, ele queimaria gordura ou ele acaba queimando massa magra também? Parte do princípio, né, de que a gente, como ele é intermitente, ele não chega a ter degradação de massa muscular. E os estudos mostram que não houve essa alteração de composição corporal para perder massa muscular. A gente acaba oxidando mais gorduras. Mas o que é que a gente pensa? Riscos e benefícios. Se eu consigo emagrecer comendo sem sofrimento, não seria necessário fazer esse jejum. Mas os estudos ainda não têm tanta conclusão assim para a gente colocar os nossos pacientes. Por isso que é importante que as pessoas que estão em casa não falem, eu vou passar 16 horas sem comer. Tem que ter uma orientação para alguns pacientes, isso não é indicado. Alguns pacientes sequer vai funcionar. Então tem que ter aí um cuidado com a saúde nesse momento. Alexandra Santos, nutricionista, nos ajudando aqui, esclarecendo um pouquinho sobre esses mitos e verdades das coisas que a gente vê por aí afora, receitas milagrosas para emagrecer. A gente quer que você tenha um corpo ideal, do jeito que você sonha, mas com saúde, é claro. Obrigada, Alexandra, foi um prazer mais uma vez. Eu que agradeço. Até a próxima.